Todo mundo acompanhou nos últimos dias a operação da Polícia Federal sobre a carne brasileira. Por causa do que foi encontrado nas fiscalizações, muitos países já deixaram de importar a carne aqui do Brasil. Mas como deve ficar a situação? Quem está aqui com a gente é o professor de Economia, Daniel Santos. Tudo bem, professor? Olá, boa tarde. Boa tarde, nossos telespectadores. Bom, a gente já tem uma informação publicada hoje, dizendo que tem uma perspectiva muito ruim de uma perda aí de, em média, US$ 1,5 bilhão por ano por conta dessa rejeição da carne. Isso é uma situação muito complicada no Brasil. Nós temos que entender que o Brasil ele mantém uma certa saúde econômica ainda em função do agronegócio. Eu tenho a felicidade de no Cesumar trabalhar com os cursos de agronegócio e de Comex, comércio exterior. E esses dias falamos a respeito de questões de riscos que envolvem a exportação. Isso foi na quarta-feira passada. Não é? E nós falamos algumas questões que envolvem barreiras sanitárias, que envolvem tarifas, que impedem o acesso fácil do mercado internacional ao nosso produto. O Brasil ele vem pavimentando há muitos anos esse trabalho com eficiência e controle. Então, vamos imaginar assim que em um universo, né, de 4.000 empresas do segmento de alimentação que mexe com proteína animal, nós temos 21 que são casos de análise, de discussão na Polícia Federal. Isso não é representativo. Então, realmente, nós estamos amargando um prejuízo por uma questão de ordem e controle adequado dos processos, né? Isso realmente vai ser importante. A crise, o produto nosso não tem tanto problema assim, não é? Existem problemas, com certeza, mas são pontuais, não é? Isso se trata também, mas aqui o importante é pensar que em ordem de grandeza, o agronegócio brasileiro, especialmente a proteína animal, que nos dá tanto resultado, né? Isso vai sofrer um pouco, sim. E assim, a notícia caiu como uma bomba, porque, por exemplo, só a União Europeia são 28 países a menos exportando carnes, fora os outros países que já decidiram cortar, né? Exatamente, você tem a China, né, que é o maior parceiro nosso comercial. A China já deu sinais, e mesmo que o nosso produto na China seja bom, se nós mantivermos esse produto lá parado nos portos, em câmara fria, por 10 dias a mais que programado, toda a margem de ganho que existia antes já é liquefeita, ela já se desfaz. Isso significa então que quem exportou vai ter que ceder uma pressão que muitas vezes não é legal, né? Mas que é fundamentada apenas na especulação, já que se disse no Brasil que nós temos tantos problemas assim. Então, nós estamos agora sentindo o efeito negativo de uma gestão mal realizada de uma crise. É uma crise, sim, porém isso vai ter reflexos que vão ser muito mais percebidos a médio e longo prazo. Alguém falou para mim assim hoje, mas Daniel, com a carne não podendo ser exportada, nós não vamos ter no Brasil mais carne mais barata? No instante zero, sim, eventualmente. Porque neste momento, se a carne não sai, ela vai ser vendida aonde? Internamente, para alguns locais que aceitem. E então, no instante zero, que nós temos estoques, eu vou ter demanda menor e oferta maior. Porém, a médio e longo prazo, o que vai ocorrer é que nós vamos ter demissões. Já tem demissões, já né? Temos Inclusive, demissões, já foram anunciadas demissões. Já hoje. Em Curitiba, em Colombo, né, demissões, redução de rentabilidade, o PIB brasileiro vai ficar mais fraco e aquilo que hoje dava para a gente essa vantagem e que tornava positiva a balança comercial vai cair por terra. Então, foi infeliz realmente essa forma de abordar o problema, né? Por quê? Porque para resolver um problema menor, criar um problema que é absolutamente descomunal. Não precisava ser dessa maneira. Agora eu vou te fazer uma pergunta até de cunho pessoal, professor. O senhor acha que o brasileiro, claro, não todos, mas ainda tem aquela coisa de dar um jeitinho para tirar vantagem? Olha, o que a gente pode perceber é que existem empresas e empresas. Existem empresários, existem empregados, existem diversos padrões de negócio pelo Brasil e pelo mundo. Eu conheço quase todos os estados do Brasil. E eu já estive em alguns lugares que é assustador, né? O que acontece é que esses lugares estão vinculados a regiões que têm o mesmo grau de exigibilidade. Vamos pensar que quando a gente fala em nível de alimentos, em nível de empresas, existe uma série de cadeias de processo de inspeção que trazem essa garantia de qualidade. Eu não estou defendendo aqui um segmento ou outro, eu estou dizendo apenas que o que ocorre na realidade é que existem etapas de verificação. E o que ocorre é que esses problemas acontecem, sim, mas são problemas
pontuais, focais, né, que estão limitados a questões geográficas ou de algumas empresas especificamente. Então, o nosso jeitinho de acertar algumas questões, de garantir concorrência, deve ter espaço. Alguém tem feito isso sim. A grande questão nossa é que isso, com certeza, é limitado a alguns pontos, algumas empresas. Então, se eu me perguntar, pare de comer carne? De jeito nenhum, não paro. Ah, mas tem papelão no frango. Que jeito vai ter papelão no frango? É impossível. Você pega o frango e você olha. Ah, eu recebi um vídeo que alguém injeta água no frango. Pode ser. Né? Mas o que acontece é que, apesar disso acontecer e ser fraude, né, que a gente sabe que isso é ilegal, o problema nosso maior diz respeito à contaminação, à saúde. Eu falava ontem na sala de aula, eu brincava com o pessoal, né, da área de recursos humanos, que eles perceberam essa dimensão de desemprego muito facilmente. Né? Eu falei, se alguém quer ter certeza do que está comendo, vai ter que criar frango em casa, não é? Mas que exagero, mas se você quiser saber o que exatamente você está comendo, vai ter que criar frango em casa. Eu tenho um amigo que é italiano que faz presunto em casa, num quarto que tem separado, ele sabe o que está comendo. Agora, a grande questão nossa é que nós temos que realmente cobrar resultados e ter certeza de que a sanidade, né, a questão fitossanitária está sendo cumprida. Né? Por quê? Porque se as pessoas abdicarem disso, o que a gente vai voltar a fazer é voltar para a era medieval. Não é? O que acontece hoje em dia é que nós temos um processo de evolução e o Brasil tem cumprido com eficiência essas questões que são de ordem sanitária. Né? E isso tem reflexo no mercado. Se não fosse assim, nós não teríamos avançado tantos anos e tão rapidamente no mercado mundial. O maior produtor de proteína animal do mundo é o Brasil. Né? Em frangos, em aves, né? Em boi também, e além também do complexo soja. Mas é importante entender que nós somos mais eficientes do que está aparentando. A crise não é tão grande assim como estão dizendo. Para a gente fechar, o senhor acredita que dá para reverter essa situação? Vai gastar muito. Vai ter um esforço que vai importar, exigir muita demanda de atenção, de cuidado para tornar os produtos assim acima de qualquer suspeita. Porque depois que você tem uma imagem maculada, para garantir que isso volte a ser o que era antes, né, o esforço é hercúleo. Né? Nós temos que garantir, temos que fazer muitas ações para reverter isso. O presidente levou um grupo de pessoas para uma churrascaria, isso é bonito, mas isso não garante nada, não resolve, né? Nada. Né? O acesso à informação, a qualidade, isso tudo vai exigir muito investimento. E investimento significa redução de margem no mercado que já é comoditizado, quer dizer, a margem já é pequena. Então, nós estamos hoje num processo de gerenciamento em microgestão, realmente, né? Com a ponta da linha, segurando com uma agulhazinha bem pequenininha para garantir que conseguimos tornar isso positivo novamente. E continuar comendo carne aqui no Brasil. Não tenha dúvida. Né? E eu não paro de comer carne porque eu já falei minha esposa assim, vou parar de comer carne. Eu falo, duvido, eu também duvido. Né? Mas a carne brasileira é excelente, é a melhor carne do mundo. Eu já comi bistecas de ribeye, que a gente chama nos Estados Unidos, não tem o sabor da nossa carne. E não vai ser uma discussão sobre 21 unidades em um universo de 4.000 empresas do Brasil que vai mudar esse fato. Obrigada, professor, pela sua participação mais uma vez.